como que foi o processo da reinstalação do castelo, né? Como que foi esse processo desde que ele tinha fechado até ele ser reestruturado? Bom, olá pessoal, como é que estão vocês? Uma honra estar aqui, meu amigo Sandes, meu irmão Araújo. Foi um processo, Sandes, muito complicado, na verdade, né? Porque foi um sonho que eu tive desde o início, com a proposta de meu capítulo passava por um problema de membros e eu entendi que o castelo era a base do meu capítulo. Então eu precisava que o castelo estivesse pronto e forte para galgar novos membros do capítulo que não estava conseguindo trazer novas pessoas. Dito e certo, foi o que aconteceu, mas isso já foi para o final. O castelo ele foi fundado em 2014. Lá em 2014 ele foi fundado e foi até 2018, mais ou menos, que o castelo ele foi se desenvolvendo. A partir final de 18 até 19, tiveram uma série de preceptores que foi largando de mão o trabalho do castelo. Então, existia escudeiros lá para trabalhar, mas não tinha demolês com a capacidade suficiente, então demolês que queriam fazer o trabalho do castelo. E ele foi e fechou. Veio a pandemia, continuou fechado. Lá em 2022, o capítulo estava passando por esse processo de dificuldade de membros, e eu tinha ouvido, não sei se foi um conclave, foi alguma coisa que eu participei, eu não lembro o que foi, que disse que o castelo era algo importante para o capítulo. Então eu falei, então eu vou reinstalar de volta. Só que na hora que eu tive essa proposta de reinstalar de volta, eu não tive o apoio de quase ninguém, na verdade, porque ninguém queria reinstalar algo de crianças. Ninguém queria ter o trabalho de lidar com crianças. Mas ninguém entendia como é que seria o futuro do capítulo se essas crianças estivessem lá. Então eu fui muito criticado, as pessoas me entendiam errado, mas de certa forma eu acreditei no que tinha que ser. Eu acredito que o propósito do castelo hoje é muito mais além do que eu imaginava. Mas no início eu tive essa dificuldade. Então eu fui correr atrás primeiro de como é que instalava, que eu não fazia ideia. Depois que eu fui correr atrás disso, que foi um processo que eu tive que falar com até Jean. Jean, ele é hoje parte do G7, é o secretário Nossa, adjunto. cuidados. Ele foi um excelente secretário de escudeiros, maravilhoso, me ajudou muito nesse processo. Então ele me orientou certinho em relação a isso. Depois que ele me passou essa orientação de como eu vou reinstalar o castelo, eu entendi que eu preciso agora ir para os membros. Só que antes de eu ir para o membro, eu tinha que me preparar primeiro a lidar com crianças. Então eu fui correr atrás de pessoas que lidavam com crianças e pais. Porque eu tinha que entender como é que uma pessoa que não é pai de uma criança lida com a criança e como é que um pai de uma criança lida com a criança que é filho dele. São dois mundos totalmente diferentes. Depois que eu compreendi isso aqui, eu fui atrás das crianças dos maçons. Só que é um processo complicado, porque assim, o castelo ele estava inativo, não tinha nenhuma propaganda em relação a ele, então foi muito difícil fazer isso. Acontece que, de certa forma, eu tive, graças a Deus, lá na loja da Fraternidade, uma confiança que o pessoal tinha em mim. Então, eles entendiam que se eu tivesse lá fazendo aquele processo, iria dar certo de alguma forma. Então, eu acho que Glauber foi um dos primeiros a chegar com os seus filhos, com Heitor e Guilherme. Eu não me recordo se foi o primeiro, mas foi um dos. E conforme ele chegou, ele também foi trazendo outros meninos de outros filhos de maçom para o castelo. E aí acabou que a gente fez a iniciação com 10 garotos. Mas para chegar nessa iniciação também foi um processo. Porque eu também não sabia nada, não tinha nem ritual de escudeiros irmão. Certa vez Jean veio Conquista na reunião de Guardiões e ele andava com o ritual no bolso do paletó. Aí eu falei com ele assim, ó, Jean, meu tio Jean, eu queria um ritual dos escudeiros, etc. Ele falou assim, não, estamos aqui. Aí ele foi e me deu. Na hora que ele me deu, eu falei, pronto, começou a largada para mim fazer a restauração do castelo. Pronto. Dito isso, li o ritual todinho, entendi como é que funcionava. Comecei a arrecadar não, a captar os membros. E depois disso, fui marcar a iniciação. A iniciação foi um processo também, porque eu lembro que não tinha uma ação específica para estar comigo. Mas existia uma pessoa maravilhosa chamada Emílio Araújo. Naquela época era meu tio Emílio, que era presidente do Conselho Consultivo do capítulo. E aí eu falei assim, ó, tio Emílio, eu preciso de uma ação para estar comigo nessa nova jornada e eu não tenho ninguém.
e eu queria que você fosse. Aí ele falou assim, olha, Chagas, eu não tenho mais condição nenhuma de assumir nada. E aí foi o que eu falei, ó, fique tranquilo que eu faço tudo, você só precisa para reunião. Mas acabou que ele fez muito mais do que eu imaginava. Ele me ajudou administrativamente de uma forma exímia, me ajudou nos quebra-gelos, na iniciação, como tratar os garotos, os pais. Ele foi, assim, fantástico na minha vida. Uma pessoa que eu gosto muito de coração. É uma pessoa que o Castelo deve muito, acredito eu. Nem só, não muito a mim, mas a Emílio Araújo. Ele foi um cara essencial. Sem ele, não tinha como ter o Castelo hoje. Porque lá no início eu não poderia fazer sozinho. E aí, depois disso, a gente teve o quebra-gelo, foi incrível. Lá pelo quebra-gelo fizemos a dinâmica, onde decidimos quem ia ser o mestre escudeiro. E aí foi escolhido Daniel para ser o mestre escudeiro, ele era mais velho na época, né? Lá, se eu não me engano. E aí ele foi o primeiro mestre escudeiro, e aí teve a iniciação no dia 3/7/2022. Do 7, foi esse mês de setembro. 2022. Foi uma iniciação, assim, belíssima. Foi um dos momentos mais marcantes de minha vida. Tão marcante que eu nunca revelei uma foto na minha vida. E eu revelei as fotos daquela instalação, iniciação do castelo. Foi um momento muito único. E a partir de lá, formou-se um processo incrível dentro do capítulo. Porque hoje iniciamos, lá para poder falar melhor, mais de 5 escudeiros, né? No capítulo. Hoje, nosso castelo é um dos melhores da Bahia. Nós temos garotos que mal falavam A em público, hoje fala de forma tranquila. Eu acho que o maior exemplo é o filho de Glauber. Por mais que ele tinha uma facilidade de falar, hoje Guilherme, ele é um demolê assim, incrível. Né? Ele veio de uma base forte e está fazendo outra base forte dentro da Demolay. São garotos assim incríveis. A oportunidade que eu tive de estar com os pais, deles adotarem, me respeitarem, a hierarquia do castelo foi incrível. Ter essas pessoas ao meu lado foi maravilhoso. Então, o castelo, na minha concepção, é tudo de bom, né? Então, esse foi o processo de resumo da instalação do castelo.